Você já se sentiu assim, um estranho na sua própria vida? As conversas soam como ruído. Se você sentiu isso, você não está só. E mais importante, você não está quebrando. Você está, na verdade, sintonizando. Há um paradoxo doloroso e pouco discutido no caminho do autoconhecimento. Quanto mais perto você chega de si mesmo, mais distante pode se sentir do mundo que conhecia. As celebrações parecem vazias. As conversas de sempre, roteirizadas. O riso, forçado. É como se você tivesse passado anos limpando um terreno, arrancando ervas daninhas, revolvendo a terra, apenas para se encontrar de pé, sozinho, no meio de um vasto campo de terra nua. Onde antes havia o barulho da conformidade, agora há o silêncio da sua própria presença. E nesse silêncio, uma pergunta assustadora ecoa: será que eu errei em algum lugar? Por que a conexão autêntica parece uma miragem no deserto que eu mesmo criei? Mas e se esse silêncio não for um fracasso? E se essa terra nua for, na verdade, a primeira e mais clara evidência de que o seu trabalho está finalmente funcionando? A primeira coisa que acontece é sutil. É o som. O som do mundo começa a mudar. O que antes era uma sinfonia familiar de interações sociais agora soa desafinado. Você está em uma roda de amigos, em um jantar de família, e de repente percebe: você não está mais dentro da conversa. Você está observando. Você ouve as palavras, mas o que ressoa em você são as intenções não ditas, as inseguranças mascaradas de piadas, a necessidade de validação disfarçada de opinião. Não é um julgamento. É pior. É clareza. Você começa a ver a mecânica por trás da performance, o esqueleto por baixo da pele. E uma vez que você vê, não consegue mais não vereador. Esta é a primeira fase do recuo, o silêncio do discernimento. Você ainda está fisicamente presente, mas sua alma já começou a se afastar, buscando um lugar mais quieto, mais real. E aqui, a primeira camada de solidão se instala. Não porque você está sozinho, mas porque você se sente sozinho no meio da multidão. Mas observe o que acontece a seguir. Depois que o discernimento se instala, vem a exaustão, a energia necessária para manter a máscara, para rir da piada que não tem graça, para concordar com a reclamação que não ressoa, torna-se insustentável. Então você para. Você para de tentar. Você começa a recusar convites. Não com raiva ou ressentimento, mas com uma calma e exausta resignação. Você escolhe a paz de uma noite em casa, em vez da performance de uma noite fora. É aqui que o mundo externo começa a notar. Você sumiu. Você está diferente. Está tudo bem? As pessoas interpretam o seu recuo como rejeição, sua necessidade de silêncio como arrogância. Elas não conseguem entender que você não está se afastando delas, você está se aproximando de si mesmo. Este é o espaço da integridade. É o momento em que a sua necessidade de paz interior se torna mais forte do que a sua necessidade de pertencimento exterior. A natureza entende isso perfeitamente. Uma árvore não dá frutos o ano inteiro. Existe a estação do recolhimento, onde a energia volta para as raízes, para o escuro, para o silêncio. É um processo vital, invisível aos olhos, mas essencial para a próxima floração. Seu recuo é o seu inverno. Mas é aqui que a prova real começa, porque o mundo externo não entende o inverno, e ele vai testar você. E então, o vácuo. Este é o estágio mais difícil, o mais assustador. O silêncio da calibração. Depois que você honrou sua necessidade de espaço, o telefone para de tocar com tanta frequência. Os convites diminuem, o ruído se vai, e o que resta é você. Apenas você, no silêncio que tanto buscou, e esse silêncio pode ser ensurdecedor. A mente, acostumada a distrações constantes, entra em pânico. A dúvida rasteja para dentro. Será que eu me isolei demais? Será que me tornei amargo? Será que vou ficar sozinho para sempre? Este é o ponto de ruptura para muitos. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas que chegam a esse vácuo e correm de volta para os mesmos ambientes que as adoeceram, apenas para escapar do eco de sua própria companhia. Elas preferem a dor familiar da desconexão na multidão à dor desconhecida da conexão consigo mesmas. A sabedoria ancestral agrícola sabia que forçar a terra a produzir safra após safra,
sem descanso, leva à exaustão e à esterilidade. O solo precisa de um tempo impulsivo, um tempo para simplesmente ser, para que os nutrientes se reequilibrem e a vida microscópica se regenere. Sua alma não é diferente. Este vácuo não é um abandono, é a sua terra impulsiva. Mas algo extraordinário acontece neste vácuo se você tiver a coragem de permanecer nele. Algo que muda as regras do jogo para sempre. Aqui está a coisa mais poderosa sobre esse silêncio. Ele não é vazio, ele é um filtro. Um filtro soberanamente inteligente. Quando você cria esse espaço sagrado ao seu redor, quando você para de preenchê-lo com qualquer coisa, apenas para evitar o vazio, você ativa uma lei fundamental da energia. O que não é compatível com a sua nova frequência simplesmente não consegue sobreviver nesse ambiente. A necessidade alheia, a performance, a manipulação, o drama, tudo isso precisa de ruído para existir, precisa da sua energia reativa para se alimentar. No seu silêncio, essas coisas morrem de fome, elas se afastam, não porque você as expulsou, mas porque o seu espaço não oferece mais o alimento de que elas precisam. Você não está construindo muros, você está purificando a atmosfera. E o que acontece quando a atmosfera está limpa? Apenas o que é real consegue respirar. E aqui está a bela e inevitável consequência. As primeiras sementes começam a chegar. Elas não são trazidas por um vendaval, mas pelo vento suave. Uma conversa com um estranho que parece mais íntima do que anos de amizade com outros. Um velho amigo que reaparece, mas de uma forma nova, mais profunda, porque ele também passou pelo seu próprio inverno. Uma conexão que não exige esforço, que não drena, mas nutre. Você percebe que a qualidade da conexão é infinitamente mais importante que a quantidade. Você entende que um único olhar de compreensão verdadeira vale mais que 1000 curtidas vazias. O seu jardim não estava abandonado, ele estava sendo preparado. O silêncio era o sol de inverno matando as pragas. A solidão era a chuva lavando o excesso de nutrientes velhos. E agora, a terra está pronta, rica, escura, fértil. E as sementes que agora brotam são aquelas que pertencem a você. Então, se você está nesse espaço agora, no meio da sua terra nua, eu peço que você respire fundo. Olhe para o horizonte do seu próprio ser. Dê a si mesmo a permissão de honrar este inverno. Não se apresse em plantar. Não se desculpe pelo seu silêncio. Confie no processo que a sua alma corajosamente iniciou. Você não está se perdendo. Você está sendo encontrado. Você está se tornando um solo tão sagrado que apenas a verdade pode fincar raízes. Pois você não está construindo muros para manter o mundo do lado de fora. Você está cultivando um ecossistema tão verdadeiro que o mundo inteiro vai querer aprender a linguagem das suas flores. Aconteceu devagar, depois, de uma vez. O mundo ficou mudo. Se você sentiu isso, saiba que não está só. E mais importante, você não está quebrando. Você está, na verdade, sintonizando uma nova frequência. Existe um paradoxo doloroso e pouco discutido no caminho do autoconhecimento. Quanto mais perto você chega de si mesmo, mais distante pode se sentir do mundo que um dia chamou de seu. Você se vê observando as interações como se assistisse a uma peça de teatro cujo roteiro você de repente esqueceu. Você ouve as palavras, mas o que ressoa em você são as intenções não ditas, as inseguranças mascaradas de piadas, a necessidade de validação disfarçada de opinião. É um sentimento de exílio autoimposto. Como se você tivesse passado anos limpando um terreno sagrado, arrancando com as próprias mãos as ervas daninhas da obrigação e da performance. Você revolve a terra da sua própria alma, acreditando que está preparando o solo para algo belo. E então, quando o trabalho termina, você se encontra de pé, sozinho, no meio de um vasto campo de terra nua. Onde antes havia o barulho da conformidade, agora existe o silêncio da sua própria presença. E nesse silêncio, a dúvida mais cruel floresce. Eu me isolei por nada? Por que a conexão autêntica, a colheita que eu tanto esperava, parece agora uma miragem no deserto que minhas próprias mãos criaram? Mas e se esse silêncio não for um fracasso? E se essa terra nua for, na verdade, a primeira e mais clara evidência de que o seu trabalho está finalmente funcionando? A primeira coisa que acontece é sutil. É o som.
O som do mundo começa a mudar. O que antes era uma sinfonia familiar de interações sociais agora soa desafinado, como um instrumento que perdeu sua nota. Você está em uma roda de amigos, talvez em um jantar de família, e de repente percebe: você não está mais dentro da conversa. Você está observando-a de fora. Você ouve as palavras, mas o que ressoa em você são as intenções não ditas, as inseguranças mascaradas de piadas, a necessidade de validação disfarçada de opinião. Não é um julgamento. É pior. É clareza. Você começa a ver a mecânica por trás da performance, o esqueleto por baixo da pele. E uma vez que você vê, não consegue mais não, vereador. Esta é a primeira fase do recuo, o silêncio do discernimento. Você ainda está fisicamente presente, mas sua alma já começou a se afastar, buscando um lugar mais quieto, mais real. E aqui, a primeira camada de solidão se instala. Não porque você está sozinho, mas porque você se sente sozinho no meio da multidão, o único que parece ouvir a música de fundo que todos os outros ignoram. Mas observe o que acontece a seguir. Depois que o discernimento se instala, vem a exaustão. A energia necessária para manter a máscara, para rir da piada que não tem graça, para concordar com a reclamação que não ressoa, torna-se insustentável. Então você para de tentar. Você começa a recusar convites. Não com raiva ou ressentimento, mas com uma calma e exausta resignação. Você escolhe a paz de uma noite em casa em vez da performance de uma noite fora. É aqui que o mundo externo começa a notar. Você sumiu. Você está diferente. Está tudo bem? As pessoas interpretam o seu recuo como rejeição, sua necessidade de silêncio como arrogância. Elas não conseguem entender que você não está se afastando delas. Você está se aproximando de si mesmo. Este é o espaço da integridade. É o momento em que a sua necessidade de paz interior se torna mais forte do que a sua necessidade de pertencimento exterior. A natureza entende isso perfeitamente. Uma árvore não dá frutos o ano inteiro. Existe a estação do recolhimento, onde a energia volta para as raízes, para o escuro, para o silêncio. É um processo vital, invisível aos olhos, mas essencial para a próxima floração. Seu recuo é o seu inverno. Mas é aqui que a prova real começa, porque o mundo externo não entende o inverno, e ele vai testar você. E então, o vácuo. Este é o estágio mais difícil, o mais assustador. O silêncio da calibração. Depois que você honrou sua necessidade de espaço, o telefone para de tocar com tanta frequência. Os convites diminuem, o ruído se vai, e o que resta é você. Apenas você, no silêncio que tanto buscou. E esse silêncio pode ser ensurdecedor. A mente, acostumada a distrações constantes, entra em pânico. A dúvida rasteja para dentro. Será que eu me isolei demais? Será que me tornei amargo? Será que vou ficar sozinho para sempre? Este é o ponto de ruptura para muitos. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas que chegam a esse vácuo e correm de volta para os mesmos ambientes que as adoeceram, apenas para escapar do eco de sua própria companhia. Elas preferem a dor familiar da desconexão na multidão à dor desconhecida da conexão consigo mesmas. A sabedoria ancestral agrícola sabia que forçar a terra a produzir safra após safra sem descanso leva à exaustão e à esterilidade. O solo precisa de um tempo em pousio, um tempo para simplesmente ser, para que os nutrientes se reequilibrem e a vida microscópica se regenere. Sua alma não é diferente. Este vácuo não é um abandono. É a sua terra em pousio. Mas algo extraordinário acontece neste vácuo se você tiver a coragem de permanecer nele. Algo que muda as regras do jogo para sempre. Aqui está a coisa mais poderosa sobre esse silêncio. Ele não é vazio, ele é um filtro. Um filtro soberanamente inteligente. Quando você cria esse espaço sagrado ao seu redor, quando você para de preenchê-lo com qualquer coisa apenas para evitar o vazio, você ativa uma lei fundamental da energia. O que não é compatível com a sua nova frequência simplesmente não consegue sobreviver nesse ambiente. A necessidade alheia, a performance, a manipulação, o drama. Tudo isso precisa de ruído para existir. Precisa da sua energia reativa para se alimentar.
No seu silêncio, essas coisas morrem de fome. Elas se afastam não porque você as expulsou, mas porque o seu espaço não oferece mais o alimento de que elas precisam. Você não está construindo muros. Você está purificando a atmosfera. E o que acontece quando a atmosfera está limpa? Apenas o que é real consegue respirar. Você começa a entender que o seu recuo não foi uma fuga do mundo, mas uma curadoria da sua própria realidade. Você não estava rejeitando pessoas, estava rejeitando frequências. E essa distinção é a chave para a sua liberdade. As águas turvas da obrigação e da necessidade alheia começam a assentar, não porque você as combateu, mas porque você parou de agitá-las. Você deixou que a gravidade da sua própria verdade fizesse o trabalho, e no fundo do lago da sua consciência, pela primeira vez, você consegue ver o leito do rio. Nítido, real. E aqui está a bela e inevitável consequência. As primeiras sementes começam a chegar. Elas não são trazidas por um vendaval, mas pelo vento suave. Uma conversa com um estranho que parece mais íntima do que anos de amizade com outros. Um velho amigo que reaparece, mas de uma forma nova, mais profunda, porque ele também passou pelo seu próprio inverno. Uma conexão que não exige esforço, que não drena, mas nutre. Você percebe que a qualidade da conexão é infinitamente mais importante que a quantidade. Você entende que um único olhar de compreensão verdadeira vale mais que 1000 curtidas vazias. O seu jardim não estava abandonado. Ele estava sendo preparado. O silêncio era o sol de inverno matando as pragas. A solidão era a chuva lavando o excesso de nutrientes velhos. E agora, a terra está pronta, rica, escura, fértil. E as sementes que agora brotam são aquelas que pertencem a você. Então, se você está nesse espaço agora, no meio da sua terra nua, eu peço que você respire fundo. Olhe para o horizonte do seu próprio ser. Dê a si mesmo a permissão de honrar este inverno. Não se apresse em plantar. Não se desculpe pelo seu silêncio. Confie no processo que a sua alma corajosamente iniciou. Você não está se perdendo. Você está sendo encontrado. Você está se tornando um solo tão sagrado que apenas a verdade pode fincar raízes. Pois você não está construindo muros para manter o mundo do lado de fora. Você está cultivando um ecossistema tão verdadeiro que o mundo inteiro vai querer aprender a linguagem das suas flores. Então, se você está nesse espaço agora, no meio da sua terra nua, eu peço que você respire fundo, olhe para o horizonte do seu próprio ser. Dê a si mesmo a permissão de honrar este inverno. Não se apresse em plantar. Não se desculpe pelo seu silêncio. Confie no processo que a sua alma corajosamente iniciou. Você não está se perdendo. Você está sendo encontrado. Você está se tornando um solo tão sagrado que apenas a verdade pode fincar raízes. Muitos vão olhar para o seu campo em pousio e chamá-lo de estéril, mas eles não entendem a linguagem da terra. Eles não sabem que o silêncio é o que chama a chuva certa, que a quietude é o que permite que as raízes se aprofundem em busca de águas que ninguém mais pode alcançar. O que você está fazendo não é um ato de isolamento, é um ato de soberania. Você está reivindicando a sua paisagem interior. E quando você se torna o guardião do seu próprio ecossistema, você para de esperar que os outros validem a sua colheita. Você entende que algumas flores são destinadas a desabrochar na quietude, para serem vistas apenas por aqueles que sabem como caminhar em solo sagrado. Pois você não está construindo muros para manter o mundo do lado de fora. Você está cultivando um ecossistema tão verdadeiro que o mundo inteiro vai querer aprender a linguagem das suas flores.